E aí, pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Samir e hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar 9 questões das provas anteriores da EAR na parte de geometria analítica, né, que é um tema muito recorrente para essa prova. Então você que está estudando para essa prova, já dá aquele like, compartilha e comenta. Se você tiver alguma dúvida, algum feedback aí para os próximos vídeos, tá? Se você está estudando para essa matéria, também vai ser muito importante para você complementar os seus estudos, correto? Então, bora lá para o vídeo e vamos resolver essas 9 questões da prova da EAR de Geometria Analítica, né? Então, vamos lá. Número 1. Se a equação da reta R, então ele me deu uma equação da reta R, né? R, vou fazer aqui de preto, não de azul. R é 2x mais 3y menos 12 igual a zero, então o coeficiente linear é... Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui. Samir, o que é coeficiente linear? Primeiramente, a gente tem que entender como que funciona, aqui na geometria analítica, a forma reduzida de uma reta, né? Que é y é igual a mx mais n, né? Onde m será o nosso coeficiente angular, m é o nosso coeficiente angular e o nosso n é o nosso coeficiente linear, né? O coeficiente angular nada mais nada menos vai ser a declividade da reta. Vou dar um exemplo aqui bem claro. A geometria analítica, a gente estuda o plano cartesiano, né? Então, necessariamente falando, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o coeficiente angular, que nada mais nada menos que seria a declividade da reta, ou o ângulo, né? Que é esse carinha aqui, ó. Tudo bem? E temos também o nosso querido coeficiente linear. O coeficiente linear, ele sempre vai estar relacionado ao eixo das ordenadas, que é o eixo y, correto? Samir, como que eu transformo essa equação aqui da reta, que a gente está no termo geral, né? Equação geral da reta. Como que eu transformo para a equação reduzida, né? Essa aqui é a equação reduzida da reta, onde nós vamos poder encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. E temos também a equação geral da reta, que é o famoso ax mais by mais c igual a zero. A gente está nesse padrão aqui, né? Que é a famosa equação geral da reta, né? Essa aqui é geral. Equação geral da reta. E o que eu faço para transformar de uma equação geral para uma equação reduzida? É simples. É só você pegar o cara que está sendo multiplicado ali por y e isolá-lo. Por que eu faço isso? Eu faço isso para a gente ficar nesse padrão aqui, ó. Y é igual a mx mais n, tá? Tá vendo que eu tenho 3y aqui? Eu vou deixar ele sozinho. O que eu posso fazer? Ou eu posso jogar ele para cá e trocar o sinal, ou eu posso jogar esses dois caras para o outro lado também trocando o sinal, deixando o 3y sozinho. Eu vou optar para jogar o 3y para o outro lado, ó. Então, vai ficar como? 3y vai ser igual a quem? Menos 3y, né? Até porque eu joguei para o outro lado, vai ser igual a 2x mais, menos, né? Menos 12. O que eu faço? Eu vou multiplicar por menos 1 aqui para trocar o sinal, até porque o y ali, ele fica positivo, ele não fica negativo. Então, vai ser o quê? 3y é igual a menos 2x mais 12, né? Troquei o sinal de todo mundo. E o que vai acontecer? Tá vendo esse cara que está multiplicando o y? Eu vou descê-lo dividindo. Então, vai ficar como? Y vai ser igual a menos 2x, aqui vai ser dividido para 3, mais 12 dividido para 3, né? Até porque quando eu desço dividindo, eu vou dividir tanto o cara com x e tanto o cara que não tem nenhuma variável ali sendo multiplicado, tá?
Então, vai ficar como? Y vai ser igual a menos 2x dividido para 3, mais 12 dividido para 3 é 4, né? E a gente vai estar naquele formato padrão de quê? Da equação reduzida da reta, né? Aqui é uma equação reduzida da reta, tá? Onde a gente pega o y e deixa ele isolado. E aqui a gente consegue determinar várias coisas. A primeira coisa que eu vou conseguir determinar vai ser o nosso coeficiente angular, que é o cara que justamente está multiplicando quem? O x, como que a gente está vendo aqui na equação reduzida, né? Então, a gente vai ter o seguinte, o coeficiente angular, que é o m, que a gente chama de coeficiente angular, vai ser menos 2 sobre 3, né? E o nosso coeficiente linear, que representa ali, vai ser o quê? Vai ser o nosso 4. E qual foi a pergunta? Ele quer saber o coeficiente linear, né? O coeficiente linear só pode ser a d, né? Ali, ó, que é o 4. Então, a gente fez uma revisão do que é uma equação da reta reduzida, uma equação geral da reta e como que a gente transforma da equação geral para a equação reduzida. Saminha, mas como que eu transformo da equação reduzida para geral? É só você pegar o y e tacar para o outro lado. É só isso. E é uma coisa muito simples que cai bastante na prova de ar, né? Então, essa primeira questão, né, já foi, né? Matamos. Uma questão bem de boa. Agora a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o número 2, né? O número 2 também é um caso que é muito recorrente, né, na prova de ar, que cai bastante, todos os anos cai questões de ponto médio, né? Vamos lá. Sejam A, menos 4 e menos 2, B, 1 e 3, e M, A e B, pontos do plano cartesiano, né? Se M é o ponto médio de AB, o valor de A mais B é... Tá, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Eu sei que para eu determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos, né? Preciso de 2 pontos. Estou determinando essa reta aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer de vermelho. Aqui eu tenho o ponto A e ali eu vou ter o ponto B, correto? O ponto A que ele me deu é menos 4 e menos 2, e o ponto B vale 1 e 3, correto? E o que acontece? Ele me deu um ponto M, que ele falou que esse ponto M será o nosso ponto médio de AB, né? Que é essa reta, né? Tudo bem? E o que vai acontecer? O ponto médio vai separar a reta ali ao meio e vai dividir aqui, ó, essa parte aqui, ela vai ser igual a essa parte aqui, né? Ela divide a reta ao meio e as partes que foram divididas, elas vão ser iguais. Até porque se eu somo de A para M e de M para B, eu tenho a reta AB, né? Então, a gente tem esse ponto médio. E na geometria analítica, a gente sabe que o ponto médio vai ser as coordenadas x2 mais x1 dividido para 2. Vamos ter y2 mais y1 dividido para 2, né? Porém, ele já me deu esse ponto médio, né? O ponto médio é esse aqui, né? Então, eu sei o seguinte. Eu quero determinar A mais B. Eu quero A mais B. Logo, eu preciso achar o valor de A, que pertence a quem? Ao eixo das abscissas. E eu preciso achar o valor de B, que pertence ao eixo das ordenadas, né? E o que vai acontecer? Eu sei que A é o ponto médio do eixo X, né? Então, posso falar que A, que é o ponto médio do eixo X, vai ser igual a quem? A1, que é o ponto de B do eixo X, mais menos 2, né? Menos 4. Porque também é o ponto de quem? O ponto do eixo X lá no ponto A, tá? Então, eu sei que A vai ficar como? A vai ser igual a 1 menos 4 dividido para 2. Necessariamente, eu só peguei os pontos e igualei ao ponto médio que pertence ali ao eixo das abscissas, que é o A, né?
Portanto, A vale, ó, 1 menos 4 vai dar menos 3 sobre 2. Ó. Achei o valor de A. Agora, precisa achar o valor de B, né? B, ele corresponde a quem? Ele corresponde às coordenadas do ponto médio do eixo Y. Que o A aqui é menos 2 e o B aqui é 3, né? Então, posso falar que B vai ser igual a quem? A soma de menos 2 mais 3 dividido para 2, né? Por quê? Eu estou pegando os pontos do eixo Y. Se eu sei que B é o cara que é ponto médio do eixo das ordenadas, o que eu faço? Eu vou pegar o ponto da ordenada A e o ponto da ordenada B, vou fazer o ponto médio e vou igualar a B, até porque B é o ponto médio das duas ordenadas, né? Então, B vai ficar como? Ó, 3 menos 2 vai dar 1, 1 sobre 2, né? Achei o valor de B também. Porém, contudo, todavia, o que acontece? Eu não quero saber só o valor de A, só o valor de B. Eu quero saber o valor de A mais B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó. A vale menos 3 sobre 2, mais B vale meio, né? Então, ó, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, né? E menos 2 dividido para 2 vai dar menos 1. E isso nos dá a letra B, né? Então, é uma questão clássica que cai bastante essas questões de ponto médio. Você que quer fazer essas provas aí de militar, geometria analítica cai bastante, tá? E uma questão de ponto médio é uma questão que é muito recorrente nessas provas militares, tanto o Enem e assim por diante, tá? Então, o número 2 já foi, vamos fazer o número 3, né? Que é uma questão um pouco mais elaborada, esse número 3 aí. Porém, também é uma questão bastante tranquila para vocês que estão estudando, né? Essa parte de ponto médio a gente estuda inicialmente no comecinho lá da geometria analítica, né? A gente estuda primeiro a distância, né? A distância entre pontos, depois a gente estuda ponto médio, depois estudamos baricentro e assim por diante. Vamos lá. Seja o ponto C e a reta S da equação x menos y menos 2 igual a zero, representados na figura, o quadrado do raio da circunferência de centro C é tangente à reta S. Então, ele quer saber o raio, né? Ele quer saber o raio ao quadrado da circunferência. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar. Desculpa. Vamos desenhar. Eu vou ter o seguinte. Nós vamos ter o plano ali, ó. Aqui eu vou ter o eixo Y, o eixo X, né? E ali eu vou ter o ponto. Só estou desenhando e marcando corretamente para a gente poder ter uma visualização melhor, né? Ali eu tenho um ponto C, né, que é o centro da nossa querida circunferência, que no eixo X vale menos 1 e no eixo Y vale 1. E ali eu tenho também uma reta que é tangente a essa circunferência. Mas ele foi um pouco maldoso. Por que ele foi um pouco maldoso? Ele não desenhou a circunferência. Então, necessariamente, você tem que saber o que você tem que saber para resolver isso. Você tem que saber que, para a reta ser tangente à circunferência, ela tem que bater em um único somente ponto. Então, se eu sei que aqui é o centro da nossa querida circunferência, se eu sei que aquela reta ali é tangente, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a circunferência, porém eu vou desenhar ela batendo num único ponto lá da nossa querida reta. Deixa eu até apagar aqui, só para a visualização ficar melhor. Aqui, ó, mais ou menos assim, ó.
Ficou grande, espera aí. A gente tem isso aqui, ó. Ele não desenhou, não te deu essa informação. Não desenhou, né, no caso. Mas a informação ele deu, né? Que ele falou que essa reta vai ser tangente à circunferência. Se a tangente, ela bate em um único ponto aqui, ó, né? É isso que a gente estuda lá também na parte de geometria plana, correto? Aqui a gente não está desenhando em escala, correto? Porém, eu vou trazer um pouco mais para cá, para deixar o centro da circunferência o máximo no meio ali possível. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais para cá. Vou trazer mais para cá. Tentar desenhar o máximo. Perfeito. Aqui vale menos 1, aqui vale 1. O que acontece? Ele me deu a equação dessa reta S, né? Que essa equação da reta S vale x menos y menos 2 igual a 0. Correto? Se você parar para analisar, eu sei que do centro até o ponto dessa circunferência ali que tangencia, que a reta tangencia ela, a gente vai ter uma coisa chamada raio, né? Que é esse cara aqui que eu vou pintar de verde. Eu sei que isso aqui vale o raio da nossa querida circunferência, correto? Você consegue ver que eu tenho uma distância entre o ponto a essa reta, né? A distância do centro até a reta, que quando a reta bate, ela tangencia a circunferência. Na geometria analítica, a gente sabe que a distância de ponto à reta vai ser igual ao módulo de AX mais BY mais C, isso dividido para a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Por quê? Eu sei que aquela reta ali vai ser uma distância do ponto do centro da circunferência à reta, né? Que essa distância de ponto à reta vai ser igual a quem? Ao raio da circunferência. Então, se eu achar a distância de ponto à reta, eu acho o raio da circunferência? Acho. Por quê? Porque a distância de ponta reta é igual ao raio. Porque a distância desse ponto aqui até a reta e a distância de C até a reta é igual ao raio, né? Então, vamos substituir. Lembrando que a reta é x menos y menos 2, onde A vale 1, B vale menos 1 e C vale menos 2. Samir, mas quanto que vale x e y? X e y é fácil, porque são o centro da circunferência, né? Que vale menos 1 no eixo x e 1 no eixo y. Então, é só eu substituir e achar essa distância de ponta reta, que também é igual ao raio, né? Então, a distância de ponta reta vai ser igual ao módulo de A. A vale 1, né? Olha lá para nossa querida equação ali, né? X vale menos 1. Ó, B vale menos 1, então aqui era mais, virou menos, né? Então ficou menos 1. E a coordenada de y ali é 1, né? E C vale menos 2, né? Então eu fechei aqui o módulo. E eu vou ter o quê? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é 1, né? E B ao quadrado também é 1, né? Então, eu vou ter que a distância de ponto à reta vai ser o módulo de quem? Aqui eu vou ter menos 1 e aqui eu vou ter menos 1, né? Menos 1, menos 1, menos 2 vai dar menos 4, né? Então, eu vou botar aqui, ó, menos 4. E eu sei que a raiz quadrada, ali eu vou ter 1 mais 1, que dá 2, então vai dar a raiz quadrada de 2, né? Então, eu sei que a distância de ponto à reta vai ser igual a quem? Eu sei que quando eu tenho módulo, o número que é negativo, ele fica positivo, né? Então, ali menos 4, ele vira 4, mais 4. E ali embaixo eu vou ter raiz de 2, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa querida racionalização. Já que eu tenho uma
uma raiz embaixo ali como denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Até porque a gente vai tirar essa raiz de 2 ali de baixo, né? Então, a distância de ponta reta vai ser 4 vezes raiz de 2 dividido para raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, né? E a raiz de 4 é 2. E eu posso cortar esse 4 com 2, simplificando, que vai dar 2, né? Então, a distância de ponto à reta vai ser 2 raiz de 2. Mas, porém, contudo, todavia, o que vai acontecer? Eu sei que a distância de ponta reta equivale ao raio da circunferência, né? Que é a distância do ponto C, que é o centro, até a reta, que também é igual ao raio. Porém, ele não quer saber o quê? Ele não quer saber o raio, ele quer saber o raio ao quadrado. Então, necessariamente falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nisso? Eu vou ter o seguinte, já que eu sei que a distância de ponta reta é igual ao comprimento do raio, então o que eu faço para achar o raio ao quadrado? Eu vou pegar o valor da distância de ponta reta e vou levar ao quadrado. Então, r ao quadrado vai ser igual a 2 raiz de 2 elevado ao quadrado, porque eu quero saber o raio ao quadrado, né? E eu vou cortar esse cara aqui com essa raiz aqui. Eu vou ter o seguinte, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2, e que vai dar 2 elevado ao quadrado é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, a distância do raio ao quadrado vale quanto? Vale 8. Porque se você tirar essa raiz ali, eu sei que a raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, né? Então, necessariamente, eu sei que raio ao quadrado vale 8. Então, essa foi uma questão um pouco mais difícil do que as outras duas, mas também não é impossível, né? A gente pegou uma questão aí um pouco mais... Pode-se dizer que é um pouco mediana, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí que a gente tinha que ver que, já que a reta ela é tangente à circunferência, logo eu vou ter que desenhar aquela circunferência batendo em um único ponto ali na reta, entendeu? Porque quando eu tenho uma reta tangente, quer dizer que ela bate em um único só ponto na circunferência, tá? O desenho ficou até bonito. Então, vamos lá para o próximo. Questão 4. As retas das equações y mais x menos 4 igual a 0 e 2y é igual a 2x menos 6 são, entre si, paralelas, coincidentes, concorrentes e perpendiculares, concorrentes e não perpendiculares. Vamos lá. Quando a gente estuda essa parte de coeficiente angular, né, ou retas, classificação de retas, a gente vai ver o seguinte. Eu vou ter o plano cartesiano. Esse aqui é o nosso plano cartesiano, né? Ou era para ser, né? Aqui, ó, eixo y e eixo x, né? Primeira coisa, o que acontece? Para as retas serem paralelas, quer dizer que o nosso coeficiente angular, que é esse cara aqui, ele vai ter que ser igual ao outro coeficiente angular da outra reta. Por quê? Retas paralelas são retas que não se cruzam, né? Porém, elas vão ter o mesmo... Porém não, né? Elas vão ter o mesmo ângulo. Isso se eu tiver a reta R e a reta S, né? Então, eu sei que a reta R e a reta S vão ser iguais se, e somente se, o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S. Então, o coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta S. Até então, elas nunca vão se cruzar, até porque elas têm o mesmo ângulo. Então, necessariamente falando, para ser paralela, então eles vão ter que ter dois coeficientes angulares iguais. E para ser perpendicular? Para ser perpendicular, vai ser muito simples. Por quê?
duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam em um único ponto. E quando elas se cruzam ali naquele ponto, nesse ponto aqui no meio, elas formam um ângulo de 90 graus, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Então, eu sei o seguinte, se essas retas forem perpendiculares, elas vão ser retas concorrentes, até porque retas concorrentes, elas se cruzam em um único só ponto, e quando elas se cruzarem nesse ponto, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que para essas retas serem perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares vai ter que ser igual a menos 1. É isso que são retas perpendiculares, né? Agora, a gente tem também as retas. A gente falou de retas paralelas, retas perpendiculares. Agora, vamos ver retas coincidentes, né? As retas coincidentes, elas vão ser o quê? Elas vão ter o mesmo coeficiente angular, né? E elas também vão ter o mesmo coeficiente linear. São retas que coincidem, né? São retas iguais umas às outras. Então, retas coincidentes são a mesma reta. São retas que têm tanto o mesmo coeficiente angular, tanto mesmo o nosso coeficiente linear. Vamos lá. Mediante isso, o que a gente vai ter? Vamos estudar aquelas duas retas. E o que vai determinar se ela é paralela, se ela é perpendicular, se as duas são coincidentes, são a mesma reta? O que vai determinar isso? Vai ser o nosso coeficiente angular. Então, vamos falar que eu tenho a reta R ali, que vale y, né? Que ele falou, y mais x menos 4 igual a 0. E ali eu vou ter a reta S igual a 2y igual a 2x menos 6, né? Igual não. Menos igual a 2x menos 6. Eu sei que eu tenho uma equação da reta reduzida, que é y é igual a mx mais n, né? E eu também tenho a reta geral, né? A equação da reta geral, né? Que vale ax mais by mais c igual a 0. E que quando eu quiser transformar da geral para reduzida, é só isolar o y. E se eu quiser transformar da reduzida para geral, é só jogar o y para o outro lado, né? A gente vai ter o seguinte. Ali, na reta R, eu tenho uma equação da reta geral, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x menos 4 e passar para o outro lado, trocando o sinal, né? A gente vai ter o seguinte. Y é igual a menos x mais 4, né? Samir, qual é o coeficiente angular dela? Menos 1 da reta R. Samir, qual é o coeficiente linear daquela reta? É o famoso 4. Só joguei para o outro lado, troquei o sinal. Ali era mais x, passei para o outro lado, ele foi como menos x. E ali em cima era menos 4, passei para o outro lado, ele foi como mais 4. Agora, vamos fazer isso também na reta S. Porém, a gente vê que tem um formato muito parecido com a reta reduzida, né? A equação da reta reduzida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer aquele 2 dividindo. Ó. Então, vai ser y igual a 2x menos 6 e todo mundo ali vai ser dividido para 2, até porque eu desci aquele cara ali dividindo. Então, y vai ser x menos 3, né? Que eu já fiz a divisão. Samir, qual é o coeficiente da reta S? Vai ser igual a 1. Samir, qual é o coeficiente linear da reta S? Vai ser menos 3, né? E a gente vai ter o seguinte. Vamos ter o seguinte. Elas são retas paralelas? Não.
Por que elas não são retas paralelas? Porque elas não têm o mesmo coeficiente angular, né? Então essa aqui já foi. Elas são retas coincidentes? Não são, porque ela, para ser coincidente, tem que ter o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente o quê? Linear. Elas são concorrentes e perpendiculares? Então vamos lá. Eu sei que para ser perpendicular, se eu pegar o coeficiente angular das duas retas, o produto deles, tem que dar igual a menos 1, né? Vamos falar que a gente não sabe quanto que vale o coeficiente angular da reta S. A gente não sabe. Mas eu sei o coeficiente da reta R. Então, eu vou substituir, ó. Menos 1 vezes ms é igual a menos 1, né? Se você multiplicar por menos 1, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Então, ms, que é o coeficiente angular da reta S, é igual a 1. Opa! Elas são perpendiculares? São. Por que são perpendiculares? Porque eu sei que se eu fizer o produto entre 1 vezes menos 1, que é o produto dos dois coeficientes angulares, isso aqui tem que dar menos 1, né? E dá menos 1 também, ó. Então, elas são perpendiculares, são concorrentes, né? E perpendiculares. Letra C, né? C de aprovação. Então, a gente fez um resumo, né? Da parte de retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares, né? Que também é uma coisa bem simples para nossa aula, né? Porque são questões... Então vamos lá para a questão B, né? Que é a próxima questão aí das provas anteriores da EAR, né? Relacionadas à geometria analítica. Se a x, y pertence ao conjunto dos pontos do plano cartesiano que distam D do ponto C, x0 e y0, sendo D maior que 2, então, ali me deu aquelas equações ali, né? O que vai acontecer? Eu tenho um ponto A, correto? E aqui eu tenho o ponto B, o ponto C, né? Que ele falou que é o ponto C, não o ponto B, esse é o ponto C. São esses dois pontos. Eu sei que a distância de pontos vai ser igual a raiz quadrada da variação do ponto das abscissas do ponto A e do ponto C, mais a variação do ponto das ordenadas do ponto A e do ponto C, né? Das ordenadas do ponto A e do ponto C, né? Que é o y. O que eu faço? Eu posso pegar essa raiz e jogar ela para cá, como ao quadrado, ó. A distância de pontos ao quadrado vai ser igual à variação de x. Variação de x é a mesma coisa que x final menos o x inicial. Lembrando que isso aqui é elevado ao quadrado, né? Mais variação de y vai ser o quê? Y final menos o y inicial ao quadrado. Então, ele falou que de A até C, a distância entre isso é D, né? Então, eu vou ter o seguinte, x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado é igual a d ao quadrado, né? Então, só pode dar para a gente a letra B. Questão bem fácil, né? Era só você saber a fórmula de distância entre pontos, né? Que é a variação do eixo das abscissas elevado ao quadrado mais a variação do eixo das ordenadas elevado ao quadrado, né? Isso tudo na raiz quadrada. Era isso que é a distância entre pontos. A distância entre pontos é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, x final menos inicial, mais y final menos y inicial elevado ao quadrado. Estão bem de boa. Vamos lá. Outra questão bastante recorrente na prova, né, que é o ponto médio, né? Os pontos B, C e D dividem o segmento AE em 4 partes iguais, conforme a figura. Se A, vamos desenhar aqui, que é melhor, deixar maior.
Aqui eu tenho essa reta. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, né? O ponto A, ele falou que vale 2,7 e o ponto E vale 6,1, né? Ele foi dividido em 4 partes iguais, né? Essa parte aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Correto? Ele quer saber, então, a abscissa de B, né? Eu sei que a abscissa pertence ao eixo X, né? Então, eu quero saber as coordenadas do eixo X no ponto B. Se você consegue ver ali, consegue perceber, eu sei o seguinte, que o C, né, o ponto médio entre a reta AE, sim. Então, se eu calcular o ponto médio, eu acho as coordenadas do ponto C, ó. O ponto médio vai ser o quê, ó? 2, que é a coordenada no ponto A das abscissas, mais a coordenada do ponto C das abscissas, né? Ó, 2 mais 6 sobre 2, né? E no eixo Y vai ser 7 mais 1 dividido para 2, né? Então, o ponto médio vai ser igual a quem? Ó? 6 mais 2 é 8, 8 dividido para 2 é 4. 7 mais 1 é 8, 8 dividido para 2 é 4, né? Então, achei as coordenadas do ponto C que vale 4 e 4. Por que as coordenadas do ponto C vale 4 e 4? Porque se você fizer o ponto médio entre A e E, eu acho o cara ali no meio que é o C, né? E agora fica mais fácil ainda. Por quê? Se você olhar essa parte aqui, eu vou ter o B como ponto médio de A e C. Então, se eu calcular o ponto médio de A e C, eu vou achar as coordenadas tanto de X, tanto de Y do ponto B. Já determinando que o ponto B já é o ponto médio do segmento do ponto ali, do ponto A e do ponto da reta A e C, né? Então, a X, que já é o ponto médio das abscissas, vai ser 2 mais 4 dividido para 2, né? Então, o x vale quanto? Ó, 4 mais 2, 6. E 6 dividido para 2 é 3. Ó. Achei o 3 ali, né? Agora eu vou achar o y. Y vai ser igual a 7 mais 4 dividido para 2, né? Portanto, o y vale 7 mais 4, 11. 11 dividido para 2. Mas o que ele pediu para a gente? Ele pediu as coordenadas das abscissas de B, né? Que vale 3, né? Letra D. D de dado, né? Questão dada. Então é assim que a gente faz umas questões assim da EA, né? Você vê que é já 2 questões de ponto médio. Nesses anos aí dessas questões que eu peguei anteriores, né? Não sei quais anos são, mas eu peguei de 2000 e, se eu não me engano, de 2017, 2016 até 2020. Vamos lá. 7. Seja ABC um triângulo, então eu vou desenhar esse triângulo, né? Tentar desenhar o mais breve possível. Então, tem o triângulo ali. A, B, C, né? Aí ele me deu o ponto. O A vale 1, o B vale 3 e menos 1, e o C vale 5 e 3, né? O ponto é o baricentro desse triângulo, tá? Sabe o que é baricentro? Baricentro vai ser o ponto, meio que o ponto de interseção entre as medianas, ó. Ó, tracei uma mediana. Vou traçar a outra mediana. E vou traçar a outra mediana lá em cima, que é o ponto que divide, consequentemente, o triângulo ali, os lados ao meio, né? E o que vai acontecer? Quando eu tenho
essas medianas, eu vou ter a interseção entre elas, né? Que é aquele ponto lá central, que é esse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto aqui que eu tô pintando de verde. A gente chama de G o baricentro. E o baricentro vai ser muito interessante porque ele vai ser um pouco parecido com o ponto médio. Por quê? Lembra no ponto médio que a gente pegava as coordenadas do x e dividia para 2? Aqui no baricentro vai ser diferente, ó. G vai ser, ó, xa mais xb mais xc. Isso vai ser dividido para 3, ó. E ya mais yb mais yc, aquilo ali tudo vai ser dividido para 3. Então, baricentro é só você pegar as coordenadas, as 3 coordenadas do eixo x e dividir para 3, e as 3 coordenadas do eixo y e dividir para 3. Então, o ponto G, que é o baricentro, que é o encontro das medianas, vai ser o quê? Ó, xa vale quanto? 1. Xb vale quanto? 3. Xc vale quanto? 5. Isso divide para 3. Como se fosse a média aritmética entre eles, né? Ya vale quanto? Vale 1. Yb vale quanto? Menos 1. E yc vale mais 3, né? Positivo. Então, vou ter o seguinte, ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 5 é 9. 9 dividido para 3 é 3, né? Achei o ponto, né, das abscissas ali do baricentro. Se você quisesse eliminar, ó, já poderia tirar A, já poderia tirar C. Aí você ficaria com 50% de certeza de acertar ali, né? Porque tem o B e tem o D. Agora no eixo Y, no eixo das ordenadas, ó, aqui vai dar 0 e 3 dividido para 3 é 1, né? Então vai ser 3 e 1, que nos dá letra D de dado, né? De novo, D de dado. Então, a gente sabe que o baricentro vai ser a interseção entre as medianas do triângulo, né? E para a gente achar essas coordenadas daquele ponto ali, eu faço a média aritmética dos pontos do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas, né? Você pega xa mais xb mais xc, divide para 3, ya, yb, yc e divide para 3, né? Também é uma questão muito tranquila. Eu vou deixar aquele triângulo ali, por quê? Porque, se eu não me engano, ali o 8 é uma questão também relacionada a triângulo, né? Sendo que só vou apagar esses carinhas aqui de dentro para a gente não se enrolar. Tem então a outra questão, pedir o baricentro. Deixa eu só acertar aqui. Sou meio... coisa com retas. Não tá bonito não, mas dá pra entender. Vamos lá. Com certeza você me deu pontos diferentes. Se o triângulo ABC formados pelos pontos 7 e 3, menos 4 e 3 e menos 4 e menos 2, ele quer saber se o triângulo é escaleno, isósceles, equiângulo e obtusângulo. Para você saber isso, a gente vai ter que ver o seguinte, os lados do triângulo, né? Um exemplo, isso aqui quase não cai. Isso aqui é relacionado a ângulo. O que a gente vai ver é o triângulo escaleno e o triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo escaleno, todos os lados dele são diferentes um do outro. Aqui pode ser A, aqui pode ser B, aqui pode ser C. E o triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos achar a distância entre o ponto A e o ponto B, e o ponto B até o ponto C, e do ponto C até o ponto A, né? Se você achar esses dois lados aqui iguais, você já marca isósceles, né? Para você não fazer a parte de baixo, né? Porque a gente quer tempo, ganhar tempo. Então, se eu sei que a distância
vale raiz quadrada de x final menos x inicial elevado ao quadrado, mais y final menos y inicial elevado ao quadrado, né? Como que eu peguei na questão 5, né? Questão anterior. Questão anterior não, aqui, outra questão que a gente pegou, né? Então, vou ter o seguinte, vamos se relacionar de A até B. Eu partindo de A até B, quem é o nosso y final? É menos 4. Quem é o nosso y não? Quem é o nosso x final? É menos 4. Quem é o nosso y e x inicial? Trocando x por y. Quem é o nosso x inicial? É menos 3, ó. Mas, agora é y, né, Samir? Isso aí. Quem é o nosso y final? 3. Quem é o nosso y inicial? Menos 3, elevado ao quadrado. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada. 3 menos 3 aqui vai dar 0, né? E 0 elevado ao quadrado continua sendo 0. Menos 4 menos 3 vai dar menos 7. Menos 7 elevado ao quadrado vai ser 49. E eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Achei o lado daquele triângulo. Agora, vamos achar agora indo de B até C. Então, a distância de pontos entre B e C, né? É igual a raiz quadrada de x final menos 4, né? X inicial menos 4. Porém, eu já tenho o sinal de menos. Então, menos com menos dá mais, né? Então, vai ser mais 4 elevado ao quadrado. Mais y final menos 2. Y inicial menos 3, ó. Então, ali é 3, porém aqui o sinal a gente vai botar como menos 3, né? Distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de, ó, menos 4 mais 4 vai dar 0, e 0 ao quadrado continua 0. Ó, menos 2 menos 3 vai dar menos 5, correto? Menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado é 25. E a distância, então, de B até C é igual a raiz quadrada de 25, que é 5, né? Então, achei a distância entre AB e BC, que vale 5. Aí, eu já ia marcar escaleno, né? Mas vamos resolver ali embaixo. Então, eu tenho o quê? Vou apagar aqui para dar um espaço. Vou ter a distância agora de C até A, né? Que eu estou indo de C até A, ou de A até C. Então, vou ter o quê? Agora a raiz quadrada de x final, 7. X inicial, menos 4. Porém, eu tenho o sinal de menos ali na fórmula, então vai ser mais 4 elevado ao quadrado. Mais y final, 3. Y inicial, menos 2. Porém, eu tenho o sinal aqui de negativo aqui na fórmula. Então, menos com menos dá mais, né? Então, vai dar mais 2 elevado ao quadrado. Então, a distância de CA vai ser igual a raiz quadrada de 7 mais 4 dá 11. 11 ao quadrado é 121. Mais 3 mais 2 é 5. E 5 ao quadrado é 25. Então, a distância entre CA vai ser igual a raiz quadrada de, ó, 5 mais 1, 6. 2 mais 2, 4. 146, né? Vou deixar assim desse jeito. Vimos, então, que é um triângulo escaleno, até porque todos os lados dele são diferentes, né? Então, a letra A de aprovação. E vamos para a nossa última questão, né? Que é uma questão aí de circunferência que também cai muito, né? As posições dos pontos A, B em relação à circunferência da equação são respectivamente, tá? Vamos lá. Eu tenho uma circunferência. Eu tenho uma circunferência, né? Eu tenho
em relação à posição dos pontos. Eu vou ter um ponto fora da circunferência, que eu vou chamar de P. Eu tenho um ponto aqui, ó, nessa parte da circunferência, que eu vou chamar de Q. E tem um ponto aqui dentro da circunferência, que eu vou chamar de R. Eu sei, Sami, que você falou que desde o centro da circunferência até o ponto ali embaixo, eu sei que aquilo ali é o raio, né? A gente chama de raio, né? O raio da circunferência. Que ali é o centro da circunferência, né? Do centro até o ponto Q, a gente tem o raio. Sei também que esse raio chega a ter esse ponto aqui também. Porém, o ponto P, a distância do ponto P, ela é maior do que o raio da circunferência, correto? Então, a gente tem esse ponto P como ponto externo à circunferência, né? Um ponto externo que está fora da circunferência. Eu sei que a distância do ponto Q é igual a quem? É igual ao raio da circunferência. Então, a gente chama aquele ponto ali de ponto pertencente à circunferência, né? Pertencente à circunferência. É um ponto pertencente à circunferência, até então ele é igual ao raio, a distância dele é igual ao raio. Mas o ponto R? O ponto R, se você ver esse ponto, a distância do centro até o ponto R vai ser o quê? Menor do que o nosso querido raio, porque o raio ele vai vir até aqui, né? Aqui é o nosso raio, né? Isso aqui tudo. Então, eu vejo que o ponto R é um ponto que interno à circunferência. Por que é um ponto interno? Porque a distância do centro até o ponto é menor do que o raio. Esse é um ponto interno à circunferência. O ponto Q é um ponto pertencente, o ponto P é um ponto externo. Mas eu sei que a equação geral da circunferência é o quê? É x menos x0, ou x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado, né? E eu sei que aquele ponto A e B são o centro da nossa querida e humilde circunferência. Mas, Samir, ele me deu aquela equação ali, ó, x menos 6 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 16. Como que eu vou saber que o ponto A, que é 1 e 7, e o ponto B, que é 7 e 1, vai ser externo, interno ou pertencente à circunferência? É simples. O que a gente vai fazer? Aqui não é x e y, e aqui também não é? Eu vou estudar primeiro o ponto A. Tá vendo que eu tenho x e y aqui? Eu vou substituir com as coordenadas de A, e se eu fizer as contas ali, der igual a 16, eu sei que vai ser um ponto pertencente, né? Então, vamos lá. Substituindo ali o ponto A, as coordenadas do ponto A, que vale 1 e 7, então, eu vou ter o quê? 1 menos 6 elevado ao quadrado, mais 7 menos 2 elevado ao quadrado é igual a 16, né? Ó, 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 7 menos 2 vai dar 5. 5 elevado ao quadrado é 25, né? Então, você percebe que 50 não é igual, é maior que 16, né? Então, o ponto A, ele é o quê? É interno ou externo? É externo à circunferência. Por que o ponto A é externo à circunferência? Porque a distância dele, a distância do ponto A, é maior do que o raio. Lembrando que o raio ali não é 16, ali é raio ao quadrado. O raio vale 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16, né? E você vê que 50 é muito maior. Então, é um ponto externo.
Então, se você ver ali, ó, você pode tirar a letra A, a letra B, só fica entre a C e a D. Agora, vamos estudar o ponto B, que é aquele ponto ali de baixo. E eu só vou substituir, ó. Vale, ó, 7 menos 6 elevado ao quadrado, mais 1 menos 2 elevado ao quadrado, né? E ali é 16. Vamos lá, 7 menos 6 é 1, 1 elevado ao quadrado é 1, mais 1 menos 2 é menos 1, e menos 1 elevado ao quadrado é 1, e ele vai dar 2, né? Você percebe que a distância do ponto B é menor do que o raio, porque o raio não é 4. Então, ele é o ponto o quê? Interno à circunferência. Ele está dentro da circunferência, porque a distância é menor do que o raio. A distância deu 2 e o raio é 4, então necessariamente ele está interno à circunferência, como eu te expliquei aqui nesse ponto. Então só pode ser o quê? Letra C. Samir, cai muito questão assim na prova da EA? Cai muito questão assim para você estudar os pontos na circunferência. Ou se é ponto, é reta. Reta e secante. O que é reta secante e circunferência? Reta secante é a reta que a distância entre a reta ao centro da circunferência é menor que o raio. Reta tangente é quanto a distância da reta é igual ao raio. E reta exterior são reta fora da circunferência. Então, esses são exemplos, são questões, né, no caso, questão clássica dessa prova, que você tem que fazer as provas anteriores